A Companhia de Teatro da Queda, criada em 2004 pelo artista plástico, ator e diretor Tiago Romero, apresentou recentemente no Teatro Vila Velha o espetáculo Breve. O grupo tem como marca estética a combinação de vários fluxos narrativos numa peça. Em uma entrevista descontraída, conversei com Tiago Romero para saber mais detalhes sobre o grupo. Tiago, como surgiu a ideia de criar o grupo Teatro da Queda? Olha só, o Teatro da Queda, na verdade, ele surgiu no Rio de Janeiro, eu sou carioca. E eu fazia parte de um projeto no Sesc Tijuca, um dos Sescs do Rio, que era um projeto coordenado pela Ana Kifuri, chamado Centro de Estudo Artístico Experimental. Era um projeto que tinha várias oficinas, estudava direção, tinha oficina de expressão corporal, de interpretação de teatro. E eu fui 4 anos desse centro, e aí a gente foi agregando, eram sempre as mesmas pessoas na minha turma, a gente resolveu montar um grupo que chamava Companhia do Zé, e depois se transformou no Teatro da Queda. Dentro desse grupo, tem uma galera específica que faz a pesquisa para bolar as peças, os espetáculos? Então, não muito. Os primeiros espetáculos vinha muito do que eu estava querendo falar. Coisas que eu estava lendo, coisas que eu estava pesquisando, alguns desejos muito meus, assim. Depois que eu vim para cá, para Salvador, e aí o grupo tem ficado mais conciso, tem estado mais com as mesmas pessoas, a gente dialoga muito, a gente conversa muito sobre o que a gente vai fazer no próximo, qual tipo de pesquisa a gente vai fazer, sobre qual tema que a gente vai trabalhar e tal. Agora está ficando um pouquinho mais democrático, assim, mais amplo. Tem algum autor que você se inspira para fazer essas peças? Nossa, que difícil isso. Sabe por quê? Depende do espetáculo, depende do tema que a gente está abordando. Eu leio muito, no início eu lia muito Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector. Eu ficava muito assim, apaixonado por isso. Gosto muito de Shakespeare, gosto de Nelson Rodrigues. Eu leio muito e a partir do tema eu vou buscando novos autores. Igual quando a gente fez o Bacá, era só Eduardo Galeano, mas eu já tinha lido muita coisa de Eduardo Galeano. Então ele foi o mote para poder fazer um Bacá. Me diga uma coisa, como é feita a seleção do elenco? Então, agora não é feita mais. Agora não é feita mais seleção, porque antes, quando o Teatro da Queda teve essa transição, que eu saí do Rio e vim para Salvador, eu tinha necessidade de conhecer pessoas aqui para poder continuar com o Teatro da Queda, com o que eu estava querendo desenvolver. E aí foram feitas audições, nos dois primeiros anos foram feitas audições. Eu sabia do espetáculo que eu estava fazendo, que eu queria fazer, e aí fazer uma convocatória de pessoas. A gente marcava um dia, eram 2 dias de seleção mais ou menos, e as pessoas que já trabalhavam comigo a gente fazia uma espécie de banca e tal, e ia selecionando as pessoas. Mas essas pessoas foram ficando. Então, hoje em dia, se a gente sente a necessidade de ter uma outra pessoa, vem mais de um convite do que de uma seleção. Não há mais seleção, como antes, aquele processo, né? A princípio não, nunca se sabe, né? Agora vamos para a pergunta principal. Pergunta principal, diga. Qual é desses espetáculos, as peças que você já fez, qual é a que mais fez sucesso e a qual mais te marcou? Mais fez sucesso? Uhum. Gente, eu não sei falar isso assim. Eu não sei falar nem qual que é o sucesso, nem qual mais me marcou. Elas são muito distintas, assim. A gente tem um público muito bacana. O Teatro da Queda tem um público, desde a primeira peça, desde o Arde, tem pessoas que acompanham o trabalho. Só que dependendo do que a gente está falando, a gente vai agregando novas pessoas, o público vai mudando um pouco. Por exemplo, o público que assistiu o Córtex, que era um espetáculo mais noturno, que era um espetáculo que lidava com questões um pouquinho mais complicadas, porque falava de personagens que viviam à margem, falavam muito da questão da homossexualidade, da questão da prostituição, dessas pessoas que vivem à noite, trabalham à noite. Eu acho que ele causou um certo frisson quando ele estava em cartaz, assim, de fazendo Gamboa, e sempre estava cheio, sempre estava lotado, e as pessoas voltavam, e depois a gente foi fazer uma sessão à meia-noite, e eu pensava que não ia ninguém, e as 2 sessões que a gente fez lotou. Então era muito bacana, foi muito bacana, assim, tenho muito carinho por ele.
Mas os outros também. O Breve, que era um espetáculo super... Foi recente, né? Que foi recente agora, que a gente não tinha pretensão, a gente começou a ensaiar, a gente ia remontar o Arte, que foi o primeiro, só que chegou um momento do processo que eu vi que não tinha mais, os atores não estavam mais lá, e o pensamento tinha um pouco mudado, e aí surgiu o Breve. O Breve surgiu assim, meio do acaso, meio que a gente não sabia muito o que a gente ia fazer, a gente foi pra sala de ensaio pra fazer. E ele causa uma outra coisa também. É um espetáculo mais delicado que a gente já fez, e eu tenho muito um carinho por ele, assim, por ele ser um pouquinho mais diferente dos outros, mas não é que eu mais gosto. Ah, tá quase se entregando. Não é que eu mais gosto, na verdade porque tá recente, né? Daqui a pouco, acho que eu sempre vou gostar do que vai vir depois, assim, do próximo que a gente vai montar. E todos ficam num lugar de afeto, muito, muito pra mim, assim. Quem não assistiu o espetáculo Breve, deve ter ficado numa curiosidade, como era, porque, tipo assim, a gente vê em cartaz Breve, um monte de gente sentada, o que será que vai acontecer, né? Mas, e quem assistiu deve ter uma curiosidade básica, né? Pra que serve aquele papelzinho? O papelzinho... Bom, o papelzinho surgiu no meio do processo, na verdade. A gente queria um pouco saber o que as pessoas... Porque as pessoas... É um espetáculo que tem muito de interação. Sem o público, sem o espectador, fica faltando uma coisa pra gente fazer. Não é um espetáculo que você assiste, apenas assiste. Você é convidado a participar daquele encontro. O Breve não é nada mais do que um encontro, uma celebração dos afetos. E a gente ficou com uma curiosidade. Algumas pessoas têm alguns espaços para se falar, mas não tem tanto no espetáculo, né? E algumas pessoas ficavam assim, eu queria tanto ter falado naquela hora. Eu queria tanto também ter contado uma história. E aí a gente criou os papeizinhos, que a gente distribui e as pessoas vão escrevendo o que vem à cabeça, ou vão escrevendo opiniões. Tem gente que dirige o espetáculo junto comigo, fala assim, essa cena não tá legal, essa luz está muito clara, você pode abaixar um pouquinho mais, acho que essa atriz tem... E tem coisas inusitadas. É uma coisa eu acho que para medir o que o público está sentindo naquele momento, para deixar a interação um pouquinho mais aprofundada, porque você não precisa também só falar para interagir, para participar, você pode escrever. E tem coisas incríveis que eu acho que quando o Breve voltar agora em janeiro, a gente tem que usar, tem coisas incríveis. Essa é a minha próxima pergunta. Qual é o seu projeto para 2012? Então, a gente é grupo em residência do Teatro Vila Velha, né? Então a gente tem que pensar um pouco no que a gente vai fazer antes do ano terminar. O Breve acabou, a gente fez uma reunião para saber o que a gente ia fazer. A gente tem 2 projetos. O Breve ele vai voltar ano que vem um pouquinho diferente. Que a nossa ideia é fazer o Breve em 4 estações. Um espetáculo a cada estação do ano. Então começa agora em janeiro com Breve Verão, e aí tem outono, inverno, primavera. Então o Breve vai continuar, né? O Breve vai continuar. E sempre mudando um pouquinho a partir disso. Então acho que o Breve, acho que de inverno é o Breve do Dia dos Namorados, um negócio assim. O de verão ele é mais leve, são coisas inesquecíveis do verão. E em setembro, provavelmente em setembro, a gente já vai começar a ensaiar agora, a gente deve estrear um espetáculo chamado Cabaré Queer, que é um espetáculo sobre a homossexualidade masculina. Um espetáculo para abordar temas como homofobia, como construção de identidade, de gênero, que é um espetáculo que veio um pouco do processo do Córtex. Então já vem puxando, tipo, cada atração vai criando outras. Porque eu acho que o Córtex foi um processo, não só para mim, mas para os atores, um processo que gerou muita discussão no grupo. Discussão boa, assim. Gerou muita coisa, gerou muito material. Então, assim, a gente não usou tudo no Breve, porque até o Breve não falava, não é especificamente esse tema, mas esse tema ele foi ampliando um pouco. Então, a gente nunca parou de estudar sobre isso. Apesar de ter feito o Bacá, apesar de ter feito o Breve, depois do Córtex, a gente veio estudando e sempre teve esse desejo de montar esse espetáculo. Então, acho que ano que vem... Qual é a mensagem que cada peça sua passa para o público? Uma vez me falaram assim, você sempre está falando da mesma coisa de maneiras diferentes. Eu acho que o que mais a gente pensa é essa questão da contemporaneidade, dessa urgência do homem, né? Dessas questões humanas que o homem que vive o agora enfrenta. Então, assim, se a gente falou um pouco da construção da identidade lá no Bacá e a gente fala do afeto, eu acho que a gente está sempre com um olhar, a gente sempre fala isso, a gente está sempre com um olhar para o homem em sua dimensão, assim.
acho que as mensagens que os espetáculos estão passando são mensagens humanas, né? Ou seja, sejam elas de aceitação do diferente, ou sejam elas de saber lidar com as memórias, ou sejam elas de como a gente consegue viver nessa loucura que é a nossa vida, que o Breve fala disso, e não perder os afetos, né? Não esquecer os afetos. É algo bem atual, né? Assim, no que acontece no dia a dia das pessoas. Porque pela peça Breve você percebeu o quê? Vocês percebem o quê? São detalhes que a gente passa despercebidos. Sim, coisas, sim. Uma história de avó que você vai lembrar um dia, ou sei lá, um café que você faz em casa, que de repente isso pode ter uma importância para você, mas você não presta muita atenção porque já está automatizado, a vida já está muito rápido, vai passando. Tudo é muito rápido, breve, é um breve, né? Tudo é muito breve, assim. Então, 2012 está cheio de novidades para o pessoal, né? Estamos trabalhando. Eu quero agradecer a sua presença, por conseguir essa maravilhosa entrevista. E muito obrigada mesmo, viu? Obrigado a você. Espero todo mundo no Breve. 4 estações, né? 4 estações e a partir de janeiro aqui no Vila Verão. Vai continuar a mesma data, vai mudar os dias, vai ser um dia só, como é que vai ser? A gente faz Breve, a gente faz verão em janeiro e fevereiro, são 3 apresentações só. Depois a gente volta em março, junho e outubro. Mas sempre rapidinho. Então, o Teatro da Queda está recheado de novidades para 2012, sim, né? Sim. Eu agradeço mais uma vez a sua presença. E aqui é a Isabel Lima, direto do Jornal da Cidade.